Mas como vocês já devem estar acostumados aí a participar de tantas reuniões, né? Eu peço para você colocar aí o pinozinho aí, travamento aí na minha tela. Eu vou estar compartilhando aqui a tela do PowerPoint, aí vocês me vejam se tá tudo funcionando, se tá tudo ok aí. Beleza. Se caso tiver alguém. Escutei a campainha aqui, vamos lá. Eu ia falar justamente isso. Se vocês virem alguém pedindo para entrar, me avisem aí, por gentileza, para eu saber que tem que autorizar a entrada de alguém aí, tá bom? Beleza. Deixa eu tentar aqui ver se. Peraí, tem um negócio aqui bem na frente aqui do. Aê. Bom, retomando então nossa terceira aula, né, da Escola Bíblica Ministerial, né, de louvor, nós falamos a respeito de 3 etapas, né? Falamos a respeito então da largada lá do Usain Bolt, né, da porta. Falamos do caminho, que é na verdade, o percurso, né? Que a Bíblia fala que não somente a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Não é somente uma questão de nós iniciarmos uma vida com Cristo, iniciarmos uma vida com Deus, mas é todo um percurso com que nós prosseguimos ainda, né, nesse caminho estreito. Então não é apenas uma porta estreita, é também um caminho estreito que a gente vai prosseguir até o dia com que nós encontrarmos com o Senhor. E o terceiro, né, a terceira etapa que nós ficamos então de falar a respeito dela é sobre o alvo, né? Todos nós temos que ter alvos, temos que ter objetivos, nós temos alvos pessoais, nós temos alvos profissionais, de diversas maneiras, mas o nosso alvo espiritualmente, o nosso alvo definitivo é nos encontrarmos com o Senhor, o nosso alvo final é Cristo, né? Como diz lá em Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, né? Então, o alvo final, né, ele não está antes da gente terminar a nossa caminhada. E a nossa caminhada só vai estar quando definitivamente nós estivermos na glória com o Senhor. Né? É interessante também que quando a Bíblia fala a respeito de alvo, né, ela também nos apresenta a noção do pecado, né? E a questão, né, no grego, né, hamartazo, né, hamartia, pecado significa literalmente errar o alvo, né? E, ou seja, o objetivo final da nossa vida, né? Como diz aí, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, né? Em igreja tradicional a gente aprende muito, por exemplo, confissão de fé, né? Tem a confissão de fé de Westminster, por exemplo, né? A primeira pergunta, né? O catecismo, né? Ele fala qual é o fim primeiro do homem, né? Então, o fim primeiro do homem, deixa eu voltar aqui na minha telinha aqui para permitir a Andréia chegando aqui. Então, o fim primeiro do homem, né, o objetivo do homem, né, é conhecer ao Senhor, né, e se alegrar nele para sempre. Esse é o objetivo principal do homem. O que foge disso, nós consideramos pecado. Né? O que não seja daquilo que se aproxima de Deus, daquilo que nós entendemos como sendo o eterno, é pecado.
A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando eu assisto um filme, é para a glória de Deus. Quando eu como uma comida, é para a glória de Deus. Quando eu jogo videogame, é para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. E se eu tiver dúvida se uma coisa não agrada ao Senhor ou não, se eu ficar na dúvida, a Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Então é muito fácil a gente saber, tal coisa é pecado ou tal coisa não é. Né? Quando a gente faz reunião com jovens e às vezes sempre vem aquela pergunta, né? Não sei o que é pecado, não sei o que lá é pecado. Para você saber, né, se uma coisa é pecado ou não, né? Será que Deus está sendo glorificado nisso? Né? Então, às vezes a pessoa se pergunta, né? Poxa, mas eu tomar uma Coca-Cola, isso é pecado, né? Aí você fala, olha, se você não tem nenhum impedimento para tomar Coca-Cola, não tem problema nenhum. Você vai você vai glorificar a Deus tomando a sua Coca-Cola, né? Agora, existem coisas que são muito fáceis de a gente saber que não agrada a Deus, né? Quando a gente pega e fala assim, Jesus sentaria do meu lado e faria isso junto comigo, né? Então tem coisas que a gente sabe claramente o que é e o que não é. Aquilo que não provém de fé é pecado, né? Se eu tenho, por exemplo, um copo d'água, né, em cima de uma mesa, eu estou morrendo de sede, só tem aquele copo, e aí alguém diz assim, olha, mas tem alguma chance desse copo ser veneno. O que eu vou fazer? Na dúvida, eu bebo? Não, na dúvida eu não bebo. Não. Então quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu não faço. Né? Aí, é engraçado, tem muita gente que pergunta assim, eu não sei se tal coisa é pecado, eu não sei se tal coisa é errada. Né? Mas a pessoa está doida de vontade de fazer. Então, assim, ela já tem a resposta dela, porque ela dentro dela, ela não interessa se ela souber que é pecado, ela vai acabar fazendo. Né? Então, e na verdade a Bíblia nos ensina que o que é aquilo que não provém de fé, né? Aquilo que gera dúvida, significa que eu estou errando o meu alvo. Né? O apóstolo Paulo entendia que ele não julgava ser alcançado porque ele sabia literalmente que o alvo, que é o prêmio, né, da soberana vocação de Deus, né, que ele fala, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, o prêmio é no final, né, quando ele fala, né, que eu estou bem certo e tenho crido, né, que quem é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, o tesouro nosso, né, é a salvação, é a vida eterna do qual Cristo nos reservou. Né? Passando aqui para o próximo. Na conversão, então, isso aqui é uma definição também teológica antiga, tá? De muitos lugares costumam fazer essa definição. Na conversão, nós somos livres da condenação do pecado. Cristo efetivamente nos salvou. Ó, o Júnior na área aí, seja bem-vindo. Então, na conversão, nós somos livres da condenação do pecado. Quando Cristo efetivamente nos salvou, né, através da cruz de Cristo e através do seu sangue derramado no Calvário, ele realmente nos libertou da condenação do pecado. Nós não estamos mais, como diz lá a palavra, o escrito de dívida que era contra nós, né? Ele foi rasgado, a sentença foi destruída e nós não temos mais nenhuma condenação, como diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então nós somos livres durante a conversão da condenação do pecado. Na santificação, nós somos livres do poder do pecado, ou seja, da influência do pecado, da ação do pecado nas nossas vidas. Mas o pecado, apesar de nós estarmos livres do poder dele, aquele que é genuinamente convertido, ele sabe que, como diz lá em 1 João, né, ele vai falar, aquele que diz que não tem pecado, mente, ele já está pecando, né? Porque nós não temos, infelizmente, ainda neste corpo,
como está livre 100% da ação do pecado, da influência do pecado. Não enquanto nós estamos nesse corpo finito. Né? Então, se na primeira lá, na conversão, então na primeira etapa, né, na largada, na etapa 1, que é quando nós atravessamos a porta, nós estávamos livres então da condenação, agora nós passamos a ser livres da influência ou da ação ou do poder do pecado durante a nossa caminhada. Não significa que nós não vamos encontrá-lo ele durante o percurso por alguma coisa que aconteça. Porque senão, irmãos, a gente vai acabar caindo num problema que algumas igrejas, não tem muitos, tá? Mas assim, houve uma distorção dentro do ensinamento de John Wesley, e algumas pessoas diziam assim que aquele que havia se convertido, de modo algum ele voltaria a pecar novamente. Isso é uma teologia falha, antibíblica, porque como nós lemos lá, como nós sabemos em 1 João, realmente está escrito que não é possível que isso aconteça, né? Nós ainda estamos debaixo da influência. Eu vou até abrir aqui para não ficar dúvida, eu não separei aí o texto, mas é tranquilo aqui de eu procurar aqui, vou ler para vocês, para quem não sabe, né? Diz assim, quer ver? 1 João capítulo 1, verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí vai dizer o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, eu não sei da onde é que esse pessoal tirou, não foi da Bíblia, porque a própria Bíblia aqui já está mencionando a respeito disso. É o que o Lutero costumava dizer, né? Que a ovelha pode até cair na lama, mas somente os porcos é que rolam nela. Então, não há prazer algum. É um acidente. O pecado para o cristão tem que ser um acidente e não algo frequente. É por isso que nós estamos livres do poder, da influência, né, do poder do pecado nas nossas vidas, mas não da influência, ok? E aí, terceira etapa na glorificação seremos livres da presença do pecado. E aí sim, não existirá mais pecado, até porque na glória do céu não pode haver nenhum resquício, nenhuma presença de pecado algum. Né? Somente aí é que teremos alcançado o alvo 100%. Né? A Bíblia também vai dizer em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebe que a santificação é diferente aqui no caso aqui de santidade, né? Porque santificação está mencionada, está mais conectada a um tipo de processo pela qual nós passamos. Está ligado à etapa 2, que é o caminho. Né? É interessante, até a palavra o caminho, eu não separei esse texto, mas quando a gente lê, por exemplo, Paulo, Saulo, né, quando ele se chamava Saulo e perseguia os santos, ele pediu cartas para ir atrás daqueles que eram do caminho. Né? Então a palavra o caminho já era utilizado naquela época, mesmo na perseguição, aqueles que perseguiam a igreja chamavam aqueles que são do caminho. Né? Do caminho que é o caminho com a vida com Cristo. Né? Os cristãos eram chamados assim. Então, sem santificação ninguém verá o Senhor, porque o padrão do céu é a perfeição. Né? Nós costumamos nos julgar assim muito bons assim na nossa própria opinião, nas nossas próprias formas, né, de entender, né, de nós mesmos, né? Mas tem um comentarista aqui, F.F. Bruce, ele fala que a santificação é o começo da glória e a glória é a santificação
completada. Então, nós não teremos alcançado ainda, nós não alcançaremos a perfeição ainda neste mundo. Mas para que nós entremos no céu, haveria de ter a perfeição. Isso nós não vamos conseguir, porque o único perfeito é Jesus. Né? É o Cordeiro Imaculado. É aquele que verdadeiramente não teve nenhum pecado, mas se fez pecado em nosso lugar. Então, o que fala aqui é o seguinte, que sim, é possível ser perfeito, contudo, ser perfeito biblicamente significa exercer autocontrole para atingir perfeição, o que demanda do crente por toda a vida. Não se trata de um único evento ou revestimento instantâneo, mas de uma busca de santidade que só termina no último dia. Então, não tem passe de mágica, né? A Bíblia também vai dizer lá, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é que a gente vai conseguir, né, esse tipo de perfeição se é somente o Pai realmente que é santo, é perfeito? A gente não tem como alcançar esse grau de perfeição, somente através de Cristo, né? Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 7, o verso 18 em diante, né? Ele vai dizer lá, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então essa é a batalha de todo cristão, né? Muitas vezes alguém pode se perguntar, poxa, mas eu enquanto crente, na verdade eu tento lutar contra o pecado, eu tento sair dele, eu tento fazer de tudo para que não caia novamente, e parece que eu sempre caio nos mesmos erros. Essa talvez seja a maior evidência de que você é verdadeiramente alguém convertido no Senhor. Porque simplesmente você estaria enganando a você mesmo se você dissesse que você é totalmente perfeito. Porque o perfeito é aquele que morreu na cruz. Né? Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, aquilo porque o bem, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha aí a luta que o apóstolo Paulo tinha, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que realmente, olha, no corpo desta morte, nesse corpo finito, né, cheio de problemas, cheio de coisas que me levam realmente a pecar, quem é que pode me livrar disso? Só no final mesmo, quando eu terminar, né, o caminho é que realmente eu vou estar lá chegando no alvo. Antes disso, Vou dar uma não. pergunta. Pode falar. O apóstolo Paulo, ele não casou, né? Porque, pelo que eu lembre. Não. Quando a gente lê, se eu não me engano aqui, olha, ele faz um comentário, acho que em 1 Coríntios, ele até fala que ele e o Barnabé ficaram realmente para titio, viu? Infelizmente. Entendi. Acho que foi uma opção dele, né, Bi? Então, ele fala, olha, em 1 Coríntios 7, ele vai dizer aqui, olha, vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 7 e 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Tá vendo aí, ó? Mas se não consegue controlar, deves casar-se, pois é melhor do que casar do que ficar ardendo de desejo. Tá vendo aí, ó? Então ele mesmo
Agora, olha aqui que interessante, Rodrigo. Vou até alterar minha tela aqui para. Logo no mesmo. Na mesma sacada de folha aqui, mas não virando aqui, na mesma Bíblia. Quer dizer, não na mesma página, mas na folha do lado, por assim dizer, com a Bíblia aberta. Quando a gente vai ler 1 Coríntios 9, o verso 4, ele vai dizer assim: ó, não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Tá vendo? Aí ele fala: ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Então aqui ele estava fazendo um desabafo para a igreja de Corinto, tá? Era um desabafo pessoal. E aliás, quando ele fala assim, olha, a respeito de muitas coisas no capítulo 7, ele sempre fala: isso não digo do Senhor, eu digo de mim mesmo. Então quando ele fala que não case, era uma opinião pessoal. Uma Mas, opção. mas ele reclama disso quando ele, no capítulo 9, ele mesmo fala: eu não tô aguentando. Ah, tá. Então a gente não sabe se foi uma opção ou se ele era feinho mesmo e não. Baixinho e careca. Rapaz, eu não sei, cara. Ou ninguém quis aguentar ele, né? Olha, eu acho o seguinte: o ministério de Paulo foi um ministério de muita luta, de muita aprovação, né? Quando a gente lê lá que, acho que no capítulo 10, né, de 1 Coríntios mesmo, ele pega e fala que é nos açoites, nas prisões, na fome, na necessidade e tal. O Paulo não teria tempo de poder constituir uma família, porque ele teria que dar toda a Administrar. atenção, né? E aí ele mesmo fala que aquele que se casa acaba cuidando das coisas do mundo, ou seja, das coisas Da família. cotidianas, né? Igual a gente, né? Eu, você, Rodrigo, a gente tem que pensar em mercado, a gente tem que pensar um monte de coisa. É ou não é? A gente é pai, então a gente tem outras preocupações aí, né? É, Mas entendi. aquele que se dedica ao celibato, ele faz uma escolha que o próprio Cristo vai dizer que não é para todos. Né? Jesus vai dizer, não, essa palavra, esse ministério não foi dado a todos, somente a alguns. Maravilha. Bom, voltando lá, o apóstolo Paulo, nessa luta dele, mas o que eu quis dizer, gente, é o seguinte: como eu disse, a maior prova de que você realmente é um cristão convertido é que você luta. Né? Não é que você terminou a batalha, você só vai terminar a batalha no final. Tá certo? Então, enquanto você estiver lutando contra o pecado, né, a carne milita contra o espírito contra a carne. E essa luta ela não vai terminar logo. Né? Então, a vida do cristão é uma vida de batalha espiritual desde a hora que ele acorda. Tá certo? Então, não pense que. E às vezes sonhando a gente luta batalhas espirituais. Né? A minha esposa mesmo, quantas vezes já sonhou que estava em batalha espiritual e viu o próprio Lúcifer e repreendeu, né, Satanás e tudo mais. Então, quem vê ela quietinha aí, às vezes não fala muito na igreja, né? Não sabe os mistérios que Deus reserva para ela, né? Ela tem umas coisas assim que ela não pediu para Deus, mas Deus deu para ela e ela não fala muito a respeito, mas eu que convivo aqui no mesmo teto, só eu sei o que acontece. Isso é uma prova então de que você é um cristão, tá certo? A luta é uma prova. Olha aí, tá vendo aí o pessoal aí fazendo a barba? Hoje eu não tive tempo de fazer. Escovando os dentes, lavando, tomando banho ali, arrumando as unhas, né? O que são isso? Na verdade, são cuidados pessoais, né? Não é assim, a gente quando no nosso cotidiano, a gente não somente se alimenta, nós não somente buscamos a nutrição do corpo, mas nós também temos que ter o asseio, temos que ter o cuidado do corpo. Né? Como a própria Bíblia fala. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha que interessante. Ali está falando da esposa, né? Cristo como um marido que cuida da sua esposa, que é a igreja. Mas pense bem, você todo dia levanta, escova os dentes,
você usa fio dental, você usa Listerine, os homens fazem a barba, as mulheres penteiam o cabelo e tiram ali os cabelinhos que estão meio enroscados na escova, né? Todo dia você, ainda mais agora no tempo de Covid, né? Todo mundo usa aí o álcool gel, a máscara e tudo mais, né? Então, cortar as unhas, né? Todos esses cuidados, eles são feitos com o corpo carnal. Voltando novamente ao caminho, ao percurso do evangelho, será que eu, durante a minha vida espiritual, tenho separado um tempo para cuidar do asseio da minha vida espiritual? Porque essa é a desculpa que muitos no mundo usam. Não entendem a santificação, não entendem o alvo. Então a pessoa pensa assim: se eu não tenho como ser santo, porque a palavra santo ela choca um pouco. As pessoas entendem como o estilo católico, né? Como sendo assim, o santo é aquela estatuazinha de uma pessoa que já morreu e que era Madre Teresa de Calcutá, né? Padre Cícero, sei lá o que, né? Padre Cícero não é santo da Igreja Católica na verdade, né? Não é reconhecido, mas no Ceará não contaram isso, né? Não contaram também para as igrejas de São Jorge, que São Jorge também não é mais santo, mas isso a gente não comenta, né? Para não dar problema. Mas a Igreja Católica não reconhece eles como santo, né? Então as pessoas entendem que o ser santo é uma coisa totalmente catatônica, né? Um fulano assim com um olhar daquele quadro que a gente vê olhando para cima, aquele jeito todo. Quando na palavra fala que santo é o separado, não é porque eu não alcancei ainda o objetivo final, que é estar na glória com o Senhor, que eu não vou lutar para tentar manter o asseio espiritual da limpeza espiritual, do grau de pureza do meu corpo espiritual. Você está entendendo? Eu faço a barba uma vez na vida e nunca mais eu faço de novo? Não. A barba do homem que quiser deixar ela bem certinha mesmo, né? Como diz lá nas regras militares, ela tem que ser feita todos os dias. Porque no dia seguinte ela já está pinicando. Agora, o dente, eu escovo uma vez na vida para nunca mais escovar? Não, eu espero que você escove aí, nós como bons brasileiros, né? Escovamos os dentes no mínimo, umas 3 vezes por dia, ou 4 ou mais, né? Vamos dizer, né? Porque cada refeição que a gente toma, a gente come, né? Escova os dentes. Né? Nos Estados Unidos eles escovam o dente de manhã. E aí a gente, quando eu fui para lá para trabalhar, você passa com a escova de dente e a pasta, parece que estão olhando você um ET, sabe? Que você tá no escritório com o kit dental lá, todo mundo te olhando meio esquisito, dando risada, né? Porque eles não escovam o dente na hora do almoço, né? Só escovam na casa deles. Então eles não levam escova pro escritório, pro trabalho, né? Mas o fato de eu não conseguir uma limpeza, vamos dizer, 100% do meu dente, significa que nunca mais eu vou escovar? Você está entendendo? Uma pessoa vai dizer o seguinte: olha, como eu não alcanço o grau de santidade de Deus, eu vou chutar o balde e eu não vou fazer nada do que a Bíblia diz para eu fazer. Na verdade, a Bíblia diz que a gente deve, aquele que está limpo, limpe-se mais. E o que está sujo acaba se sujando mais mesmo, porque esse não está nem aí. A ideia do limpe-se mais, é que você entenda que por mais que a tua batalha, como nós falamos no versículo anterior, a tua batalha não para, você continua. Sabe? Você tá tirando água de dentro do barco, mas você vai ficar tirando água até que você chegue no teu objetivo final. Né? Parece ser um trabalho de enxugar gelo, né? Como por exemplo a casa, né? A casa deve ser limpa constantemente. Ou qual aí, né, das pessoas que cuidam da casa, eu digo porque tem marido aí que ajuda também na limpeza da casa, tá certo? Então eu não vou falar só das mulheres, eu vou defender também a causa dos maridos aí. Com Mas, certeza. então, será que você limpou a casa uma vez que você pisou nela e você nunca mais limpou? É constante. E a Bíblia também não compara a habitação do Espírito Santo também como uma casa?
Né? Então, aquilo que todo dia eu vou limpar, todo dia eu vou me perguntar, Senhor, o que eu vou fazer prova de mim, eu vou fazer examina-se o homem a si mesmo, como diz lá no texto da Santa Ceia. Eu vou me examinar, eu vou ver o que eu fiz de errado, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar de novo, sabe? Vou passando pano, vou passando produto, vou tirando, vou limpando. Porque o que acontece se eu não tiver essa luta constante? O que acontece se eu não manter o hábito da limpeza espiritual na minha vida? Eu posso ter a síndrome de Diógenes, que muitos têm aí os acumuladores. Eu posso estar acumulando entulho na minha casa, do meu coração, na minha vida espiritual, juntando rato, barata, mosquito da dengue, tudo que não presta, tudo que é mal cheiroso. Caramba, essa foto é verdadeira, meu. Eu achei umas piores, viu? Caramba. Eu não, É uma doença, né? é Doença. uma doença, síndrome de Diógenes, catalogada pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um distúrbio considerado um distúrbio mental. Né? E se você coloca lá acumuladores, você vê que no Discovery Channel tem até um programa a respeito disso. Existem pessoas que dormem no meio dos ratos mesmo, sabe? Tinha uma mulher outro dia que ela estava comendo a comida e na comida dela tinha fezes, sabe? Gente, a gente acha isso incrível quando a gente bate o olho e vê isso pro lado de fora. Mas quando acontece pro lado de dentro, às vezes a gente acha normal. E quando eu O tô falando. pastor Pode falar, Bárbara. tem programas dos Estados Unidos que mostram o dia a dia dessas pessoas e eles passando com psicólogos, terapeutas, porque é um problema psicológico. É bem interessante você ver a evolução deles. Então, tá vendo só? Agora, como é que de repente eu quero ser um ministro na casa de Deus, quando a casa interior do meu coração junta tralhas? E eu vou te dizer uma tralha, o irmão pisou no meu pé, e eu vou guardar pro resto da vida aquela imagem dele pisando no meu pé, e eu nunca mais vou jogar fora. E isso vai ficar mal cheiroso dentro da minha vida, e nunca mais eu vou jogar? Se livra disso em nome de Jesus. Perdoa e joga fora essa carniça. Vai ficar corroendo isso aí, juntando tranqueira. Amadurece, meu irmão. Como é que você quer ter ministério na casa de Deus se você não aprende a perdoar? Se você não aprende a jogar fora o que não presta? A Bíblia diz, Jesus mesmo vai dizer, ouvi de tudo e reter o que é bom. Olha, você não está apto para o ministério se você for um acumulador. Me desculpa dizer isso. Tá? Eu fui um pouco severo na última aula e eu não vou mudar meu estilo aqui não. Tá bom? Porque é isso que é o que Deus colocou no meu coração. Tá certo? Não pode, gente. Não pode. Guardando mágoa, guardando picuinha. Às vezes a pessoa não sabe. Gente, vamos amadurecer espiritualmente. Vamos nos livrar do lixo. A mágoa, ela é, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ela é um veneno que eu bebo esperando que o outro morra. Percebe? É um veneno do qual. Da onde veio a palavra mágoa? Existiam os aquedutos na antiga Grécia, né, antiga Roma. E a água ela tinha que estar sempre correndo, ela não era encanada como é hoje, mas às vezes ela era corrente de diversas maneiras. E a água boa era a água que circulava. Se uma água ficava parada, eles já sabiam, juntava doença, juntava mosquito. A água não era boa, ela era uma má água. Percebe? Então a palavra mágoa, ela vem de uma coisa parada, podre, dentro de você. Se você tem isso, reveja isso urgente. Não temos tempo para poder estar buscando coisas maiores na nossa vida enquanto nós estivermos empacados com um monte de lixo. Tá bom? O processo da santificação, conforme nós falamos, é o caminho. Não se trata de um único evento ou revestimento instantâneo, mas de uma busca de santidade que só termina no último dia, na redenção do corpo. Até lá vão pisar muito no seu pé. Até lá você vai chorar muito.
Até lá você vai passar por um caminho, o caminho é estreito, não é caminho largo, não é caminho fácil. Jesus mesmo prometeu, não prometeu sombra e água fresca, ele prometeu, sim, o caminho estreito. Ele disse, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como diz lá em Romanos 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e estará juntamente com dores de parto. Até agora a criação geme. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando de fato nós tivermos chegado lá no alvo, mas até chegar no alvo é o caminho, é o processo, é o percurso. Né? E quando nós chegarmos lá, né, como fala aqui a cena do arrebatamento, aqui da transfiguração, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Então aí sim terá feito, né, no final, né, quando nós subimos lá e quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então aí sim teremos alcançado o alvo. Não se frustre por você não ter tudo perfeito ainda, não é momento de perfeição ainda. Mas é momento de nós, olha só, entenda, nós falamos a respeito da higiene espiritual. É momento de você ir tentar limpando e enxugando e tirando entulho, mesmo que isso não seja um trabalho de enxugar gelo, conforme nós falamos. Não desista de estar limpando a casa espiritual, mesmo que você volte a se sujar de novo. Isso não é motivo para você desistir, não é motivo para você parar. Porque você só vai ter essa batalha terminada quando você estiver na glória. Aí falando a respeito um pouco dos levitas, vou tentar chegar aí no ponto onde eu coloquei aqui como objetivo. Nós conhecemos então a passagem, né, onde na Páscoa o Senhor pede que se passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas com hisopo, para que o anjo da morte, então, quando visse o sinal nas portas, sabia que naquele lar, o primogênito que ali habitava não seria levado pelo anjo da morte. Mais para frente, Deus então vai dar conta disso daí. Né? Quando lá ele, em Números, ele vai dizer, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia que tenho ferido a todo primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, são meus, meus serão, eu sou o Senhor. Então, nós temos lá as 12 tribos de Israel, né? Cada uma das tribos aí com o seu estandarte, né? Fala aqui a respeito, né, da bênção, né, que Jacó deu a cada um dos seus filhos, né? E lembrando aí que o estandarte de Judá, que todo mundo conhece, que é o leão, né? Mas cada uma das outras tribos também tinha o seu estandarte. Então, ocorre então o resgate dos primogênitos, né? Como fala na palavra aqui, em Números. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui rapidinho para ler com vocês. Tá falando lá em Números capítulo 3, a partir do verso 39. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi de 22.000. Verso 40. E o Senhor disse a Moisés, conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino,
de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação dos seus nomes, é um censo aí, né? Aliás, é uma dos motivos do porquê esse livro se chama Números, né? Para quem não sabia, Números trata exatamente de contagens, né? Então fala ali o verso 41. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou os primeiros filhos dos israelitas conforme o Senhor lhe havia ordenado, e o número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima relacionados pelo nome foi 22.273. Olha aí. Então, haviam 22.000 levitas em Israel quando eles chegaram ali, quando eles saíram do Egito, entre gersonitas, né, meraritas e coatitas. Esses são os clãs, né? A divisão era de Israel em tribos, e das tribos nós tínhamos os clãs. Dos clãs, a divisão em família. Então, dos descendentes de Gerson, Merari e Coate, que eram os três filhos de Levi. Né? Haviam 22.000 levitas. Então, o total de primogênitos de Israel, contando de todas as tribos, Isacar, Zebulon, Naftali, Aser, Gad, todas, haviam 2.273 pessoas acima de 1 mês de idade, que eram primogênitos. Então, o Senhor considerou os levitas, no lugar de... Ele não falou lá, todo primogênito é meu? Todos são meus. Todos, sem exceção. De qualquer tribo. Porém, para que eu não precise pegar o primogênito de cada uma das tribos, eu vou separar uma tribo única, que são os levitas. E o número de levitas, ele batia por 273 ali, com o número de primogênitos de Israel. Esses 273, só para você saber, Israel deu uma oferta em prata para que ficasse certinho, né? A contagem. Então, os levitas, eles são separados ao Senhor como se fosse o primogênito de Israel. Né? Isso foi uma promessa que o Senhor havia feito. Quando então se chega na terra de Israel, na terra de Canaã, desculpe, você vai ver lá que cada uma das tribos recebe uma porção de território. Né? Você vê ali Judá ao sul, ali Simeão, ele estava dentro ali da tribo de Judá, não pertencendo a Judá, mas como fosse um território no meio. Né? A gente tem um país agora, não me lembro agora, na África do Sul, que ele é dentro da África do Sul, me fugiu o nome agora, mas depois se você procurar, que ele é mais ou menos nesse esquema aí, né? E depois Simeão vai para o norte, Judá se junta com Benjamim e as outras tribos formam o reino de Israel, enquanto o reino do sul forma Judá. Cada uma das tribos recebeu uma porção, mas cadê a porção da tribo de Levi? No mesmo tempo, ali, ó, Deuteronômio 10, verso 8 em diante, no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte na herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Então, os levitas, eles não tinham território, eles não tinham propriedade. Tudo que eles recebiam era, na verdade, em cima daquilo que era ofertado pelas outras tribos ao Senhor. E o Senhor dividia, né, com eles. Eles tinham direito em cima daquilo que era apresentado, né, em oferta ao Senhor. É por isso que quando nós vemos, por exemplo, a tribo de Judá é a tribo remanescente. As outras tribos são chamadas tribos da dispersão. Elas foram misturadas com outros povos, com os assírios, com os babilônicos, né? Foram simplesmente misturadas lá, né? Foram assimiladas, né? Dali veio também futuramente ali os samaritanos, né? Acabaram virando mestiço. Até a gente pode ter sangue misturado com o israelita e não sabe, né? Porque eles se espalharam pelo mundo todo.
né? Mas Judá, até hoje, você encontra, por exemplo, descendente da tribo de Levi. Eu, por exemplo, atendo uma pessoa lá onde eu trabalho, que ela você percebe, ele é de religião judaica, né? Mas eu sei que, na verdade, ele é da tribo de Levi, porque o sobrenome dele, a gente sabe, né? Quem é da família Cohen, ou quem é, em português aqui no Brasil, é sacerdote, né? O sobrenome dele é sacerdote. A gente sabe que é levita, né? Outro nome que tem também é Abravanel. Não vou nem falar quem que é da tribo de Levi. Vocês devem Ah, saber. também não conheço nenhuma Bravanel, não. Agora, sacerdote, eu nunca ouvi falar esse sobrenome, hein? Então, quando eu Sobrenome souber. sacerdote, aportuguesado mesmo e é da tribo de Levi. Entendi. Então, em Levítico, nós vamos ver a partir dali a lei estabelecida para o sacrifício, para a adoração. Antes disso, os patriarcas Jó, Melquisedeque, Jetro ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas após a lei dada a Moisés, foram estabelecidas normas de adoração. Então você vai ler, por exemplo, Jó, aí você fala, mas Jó está lá perto de Salmos, mas Jó, os especialistas aí, os teólogos todos têm provas para dizer que Jó, na verdade, é mais ou menos ali a cronologia do período de Gênesis, ali antes de Êxodo, né? Então, era um povo praticamente mais pro lado árabe, né? O contexto ali de Jó, e não tanto israelita, né? E ele ali, assim como o Jetro, que era de Midian, né? Também não era de Israel, conhecia o Senhor, né? E quando Moisés chega lá, ele já adorava o Senhor, já era considerado um sacerdote, mas não era levita. Então depois em Levítico ali, o Senhor estabelece então regra da adoração, estabelece meios, modos para se chegar a fazer a adoração. E fica proibido a outros que quiserem executar, né, fazer a mesma adoração. Como Saul, por exemplo, que quis fazer o sacrifício não esperando o profeta Samuel e tomou um pito lá do profeta porque ele realmente não era a função dele. Olha só como que fala lá, como que é tão importante, né, a questão do levita, né? Fala lá que também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como gravuras de selos. Vai gravar o quê? Santidade ao Senhor. Está escrito nessa lâmina, nessa placa, né, de ouro. E atalás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem, em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Então, nós vemos que aquilo ali ficava quase como um outdoor ali na testa, né? Santidade ao Senhor, né? Quando alguém olhava para o sumo sacerdote, tinha aquele lembrete, né? Aquele pop-up, por assim dizer, né? De ouro, né? Batendo ali, santidade ao Senhor. E a lei, Hebreus vai dizer que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, né? Então, veja que, na verdade, quando o sumo sacerdote, lá no passado, relembrava santidade ao Senhor, em tudo que ele fazia, as pessoas olhavam para ele e via aquilo escrito. Isso hoje remete à nossa vida como levita na casa de Deus dos tempos modernos. Mas não mais escrito na testa com uma placa de ouro, mas em todas as nossas atitudes nós devemos lembrar disso, santidade ao Senhor. Buscar nos purificar, buscar saber que eu não devo fazer a adoração de qualquer forma, que assim como o sacerdote se lavava para entrar no tabernáculo, no templo, né? E aí, novamente, fazendo uma comparação lá, né? Para quem achou que de repente eu estava fazendo uma propaganda de creme dental, alguma coisa assim. Isso tem que ser levado a sério, gente, porque a higiene pro lado de fora tem tudo a ver com a higiene pro lado de dentro. Eu tenho que buscar a santificação, eu tenho que buscar me purificar, eu tenho que me limpar de coisas que eu não posso ficar carregando para dentro do santuário.
E o santuário do meu coração não pode conviver com lixo. Jogue fora as coisas urgentes que não são de Deus, tá bom? Havia então um compromisso público de consagração ao Senhor ali na testa dele, ali, ó. Lembrando que, quando fala 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, numa casa há grandes vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha aqui, a palavra está falando, aquele que é santificado, que é limpo. Você usa na sua casa prato sujo? Não, o prato tem que ser limpo. A jarra tem que ser limpa. O talher tem que ser limpo. Para ser útil, para prestar para alguma coisa, aquele item tem que estar limpo. No santuário é a mesma coisa, aquilo tinha que estar limpo, purificado. Você quer ser usado por Deus? Limpe-se. Se você não se limpar, é a mesma coisa que o meu filho que chega na beira da pia e vê lá o copo lá, ele pega outro limpo para usar, ele não pega um copo usado. Muitas vezes eu pego o copo que já tá lá, né? Dou uma lavadinha nele e uso de novo para não ficar juntando muita coisa, né? Mas é uma tendência do ser humano, né? A gente vai buscar o que já está lavado. E para ser útil na casa de Deus, a gente tem que estar limpo. Tá certo? Talvez aqui não vai dar. Eu vou deixar esse último comentário aqui, só para você saber, né? Do jeitinho brasileiro, né? Olha aí a gambiarra, né? Olha aí o pessoal aí cobrindo aí a tampa do combustível com CD, né? Aí tem ali o aviso ali, não é gambiarra, é método alternativo. O pessoal colocando ali a televisão plana na parede, né? O ar-condicionado ali, ó, pendurado com fita isolante, né? Tem até um pedalinho ali também. Será que essas coisas tendem a dar certo, né? Método brasileiro, por assim dizer, né? Embora tenha uma tomadinha que não parece ser brasileira. Será que a tendência disso é funcionar? Isso não foi feito para ser assim. E o ser humano quer fazer as coisas funcionar do jeito dele, do método dele. É como nós falamos de Caim lá no final, lá é do jeito dele, é do método dele. Mas pergunta para Nadab e Abiú, né? Ele vai dizer, o importante é o resultado, o importante é chegar lá. Será? Como diz lá, o fogo estranho consumiu em Levíticos 10. O fogo estranho veio a consumir Nadab e Abiú, porque apresentaram um fogo que não era o fogo santo permitido ao Senhor. E agora, só para encerrar, eu quero ler aqui para vocês, aqui, olha. Nadab e Abiú. Para quem julgar demasiado o juízo de Deus contra aqueles dois irmãos, pelo simples fato de oferecerem fogo estranho, deve-se novamente lembrar que o castigo é sempre proporcional, não apenas ao erro cometido, mas também leva-se em conta a posição ocupada por aquele que errou e o grau da revelação aquele que recebeu de Deus. Ou seja, o mesmo pecado cometido por um ignorante e por um biblista terá punições diferenciadas, porque esse sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, enquanto que aquele era ignorante dela. Tal proporção de julgamento é explicada pelo próprio Senhor, quando Jesus vai falar a respeito em Lucas 12, 47, né? Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não fez, muitos açoites. Aquele que não sabia, poucos açoites. Por essa razão é que Tiago, irmão de Jesus, adverte: meus irmãos, muitos de vós não queiram não ser mestres, sabendo que receberemos mais juízo de Deus. E aqui eu incluo vocês também, para a gente não ficar sozinho aqui nesse versículo aqui. Não queira ser ministro na casa de Deus, ser levita na casa de Deus, porque você vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você está ali no altar, ali adorando ao Senhor, você tem proximidade ali de coisas que as pessoas não sabem. Você vai ser cobrado.
Os que receberem de Deus maiores privilégios receberão de Deus maiores cobranças. Em virtude disso, como podem tantas pessoas cobiçarem posições elevadas? Vou até tirar aqui só para você parar aqui minha apresentação aqui, já estamos encerrando. Eu só quero ler o finalzinho aqui para você. Muitas pessoas cobiçam posições elevadas na obra de Deus, quando não foram vocacionadas para o posto. Porque há muita disputa em algumas igrejas para cargos de liderança. Há pastores disputando rebanhos, enquanto crentes continuam encarando cargos como troféus e recompensa, ao invés de responsabilidade e vocação divina. Continuaremos a ver fogo estranho sendo oferecido no altar do Senhor, mas ele não deixará isso impune. O julgamento começará pela casa de Deus, como diz em 1 Pedro 4,17. O comentarista Christopher Wright destaca assim a gravidade do pecado de Nadab e Abiú. É como se um pastor cristão, ao celebrar a ceia do Senhor, inserisse rituais ou objetos associados ao ocultismo. Não é difícil ver o sincretismo religioso em muitos cultos ditos evangélicos hoje, onde são incorporados crenças e práticas pagãs, objetos de superstição, crendices oriundas de religiões não cristãs e discurso em nada conectados com a ortodoxia estão sendo oferecidos em muitas igrejas para a perdição dos ouvintes e dos próprios falsos mestres. Quando você fala a respeito disso, você pensa, não, mas isso aqui não tem a ver comigo. Não tem. Você tem responsabilidade na casa de Deus. Tudo que você faz ali está sendo pesado, analisado. O teu instrumento, a tua voz, tudo que você faz ali, você vai dar conta diante de Deus. Deus tem bênçãos maravilhosas para a tua vida. Mas é preciso que você tome a posição correta. Na casa de Deus, a adoração que o levita sente é um privilégio de Deus. Mas se você levar fogo estranho para o altar do Senhor, o altar da tua vida, do teu coração, você vai ser responsabilizado também. É muito sério, gente. É muito sério. Tá? Não tem gambiarra na adoração para Deus. Não tem jeitinho brasileiro na adoração para Deus. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que Deus determinou na sua palavra tem que ser daquele jeito, pronto, acabou. E quando nós falamos a respeito de santidade, isso é um compromisso sério. Amém? Não vou mais tomar o tempo de vocês, já passamos alguns minutinhos, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Alguém quer fazer algum comentário breve, só para a gente encerrar? Um de cada vez, gente. Bênção, gente, bênção. Glória a Deus. Deus abençoe, tio. Glória a Deus. Amém? Quero orar então pela tua vida. Para que você esteja meditando a respeito dessas palavras com que nós estudamos aqui. Amém? Querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, onde nós estivemos estudando a tua palavra, Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos lembre, ó Pai, o compromisso, ó Pai, público que nós temos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, não deixa, ó Pai, com que nós venhamos, ó Pai, a acumular, ó Pai, sujeira no altar do nosso coração. Não permita com que nós troquemos a nossa adoração por outras coisas. Neste tempo de pandemia, Senhor, meu Deus, onde o culto público, ó Pai, não está sendo possível, Senhor, meu Deus, que o altar, ó Pai, da nossa vida, ó Pai, permaneça o mesmo, ó Pai. Permaneça inteiro, Senhor, meu Deus. Que não venha, Senhor, meu Deus, nenhum profeta de Baal pular dentro do nosso coração, se retalhando e gritando e fazendo, ó Pai, arruaça, ó Pai, dentro do altar da nossa vida, Senhor, meu Deus, mas que o teu trono de graça esteja ali, ó Pai, de pé, ó Pai, com a chama ardendo, ó Pai, com o incenso queimando, ó Pai, subindo e cheiro suave na tua presença, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal, ó Pai, sobre a vida, ó Pai, dos teus servos, ó Pai, sobre a família dos teus servos, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, libera, Senhor, meu Deus, a saúde, ó Pai. Libera, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a coragem, ó Pai, de enfrentar o medo, Senhor, meu Deus. Ô, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, retira todo pensamento de tristeza, de desânimo,
Em nome de Jesus, ó Pai, restaura, ó Pai. Faz arder de novo a chama, ó Pai, do Senhor no coração de cada um, ó Pai. Lembrando, Senhor, meu Deus, que o Senhor não fechou as portas do céu. Que o Senhor, ó Pai, não está com o rosto virado para nós. Com que tudo que está acontecendo, o Senhor está no controle, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, grava essa palavra, ó Pai, diante dos nossos olhos, ó Pai, no nosso coração, ó Pai, na nossa mente, ó Pai. E para que em nome de Jesus, ó Pai, nós nos lembramos quem nós somos, ó Pai. Nós somos servos teus, ó Pai, do teu exército, ó Pai. E nós não temeremos, ó Pai, a luta, enquanto não travarmos, ó Pai, a batalha final, ó Pai, até o dia que nós estivermos na glória contigo, Senhor, meu Deus. Restaura, Senhor, meu Deus, a cada um, ó Pai, como um vale de ossos secos, ó Pai. Mesmo que não haja uma gota de esperança, ó Pai. Faz jorrar, ó Pai, rios d'água viva, ó Pai, no coração de cada um, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, Amém, pastor. Deus Foi uma abençoe. bênção. Benção. Glória a Deus. Amém, pastor Weber, que bênção. E Pastora que bênção Célia. poder ter esse privilégio de estar ouvindo. Oh, que bênção. Vai levar Bom carona dia aí, aí, ó. pastora Célia. Tô mesmo, tô pegando as bênçãos. Aí sim, hein? Amém. Oh, Tchau, tchau. Deus abençoe. tchau, boa noite, Deus abençoe a Tchau, todos. gente. Boa noite. Boa noite, Amém. pastora. Beijo no coração. Deus abençoe. Saudades. Também.